Caros alunos, nosso tema hoje é sobre o planejamento. É o início do pode ser, o P de planejar. Vamos introduzir este assunto. Quando se achava numa bifurcação da estrada, Alice perguntou ao gato qual direção a seguir e ouviu outra pergunta: para onde você quer ir? Quando Alice falou que não importava, o gato respondeu ao próprio: então qualquer das estradas levará até lá. Percebam que é justamente isso que é a questão do planejamento. Para onde você quer ir? Eu gosto de citar o livro Alice, Aventura no País das Maravilhas, porque eu acho que o Lewis Carroll ele foi um gênio da lógica. É claro, se vocês forem ler o livro dele, eu aconselho porque é um livro de lógica, desde que seja o livro traduzido do original e não uma adaptação para a juventude. Voltando ao nosso tema, planejar é tomar decisão sobre o futuro. Algo que queremos alcançar. E nós estamos lidando com as incertezas do futuro. Como faz para reduzir as incertezas? Ora, nós podemos nos munir quanto mais informação possível, porque informação nos dá uma vantagem para tomadas de decisão. A gente consegue reduzir as incertezas do futuro com informações. Portanto, definição de planejamento é um objetivo, as alternativas para atingir esse objetivo quais são, e eu escolho uma por alguma razão lógica. A gente vai fazer um planejamento, nós temos numa organização várias pessoas envolvidas, aquelas que estão planejando, aquelas que serão que o planejamento irá afetá-las. Enfim, as pessoas têm as suas reações diante de um planejamento. Bem, as que não querem mudanças, que são conhecidas como forças reativas, né? Olha, deixa como que tá para ver como é que fica. Vamos manter o que sempre fizemos, né? O que é o que nós sempre fizemos? Manter o status quo. Por questões de tradição, um espírito conservador, uma incapacidade, talvez, das pessoas em adaptar às novas situações. Agora, tem o espírito proativo, né? Aqueles que desejam e brigam para mudanças. Eles querem renovar, capacidade de adaptação às mudanças ambientais, né? O que é isso? Ora, o ambiente onde a nossa organização está inserida, né? Lá, o macroambiente, nós temos a economia, e a economia sempre afetando, né? Hoje nós tivemos uma notícia da China, uma questão econômica global. Uma das maiores empresas construtoras está quebrando lá. Quebrando de falir. E isso já fez com que as bolsas de valores caíssem. Né? Então, qual a capacidade da nossa empresa de se reorganizar, né? De ser
proativa para uma mudança que vem de uma ameaça que está vindo do ambiente externo. Né? Percebe? Se a nossa organização tem essa capacidade, as pessoas que trabalham conosco têm a capacidade de se adaptar às mudanças, a possibilidade de uma ameaça dessa nos prejudicar é menor. Enquanto os reativos, né, que deixa como é que tá, você vai ver como é que fica. Né? Bom, os proativos têm uma outra qualidade, eles se antecipam às novas situações. Né? Já estava anunciado essa questão e deve ter empresas que já começaram a repensar antes que a coisa comece a vir pesado. Vamos falar em 3 etapas para o planejamento. Dados para a gente trabalhar, processo de elaboração do planejamento, né, que resulta em um plano. Nós estamos procurando, então, dados, né, entradas. Né? Se eu chegar para vocês e falar 80, vocês olham para mim e falam assim, pô, professor, é um número, legal, mas ele te ajuda em alguma coisa? Né? Mas se eu contextualizar esse número 80 e falar quilômetros por hora, passou a ser uma informação. Né? Perceberam a diferença de um dado qualquer e algo que vira uma informação? Né? Então, as informações que a gente precisa são coisas que vêm do passado, do presente. Né? Por quê? Coisas no passado estão sendo mudadas por atitudes do presente. Né? As coisas ruins que nós fizemos no passado, nós já procuramos agir para melhorar, para que no presente de hoje, né, a situação fosse melhor. Então, os dados, né, do tempo, né, eles são importantes, mas também uma análise do que está acontecendo agora e uma análise do que poderá acontecer no futuro. Quais são os cenários que a gente vê no futuro, né, das questões econômicas, como eu falei aqui de um exemplo, assim como das questões técnicas que estão mudando, né? A tecnologia muda, a sociedade muda, né? E a política muda. Então, essas questões podem estar afetando e a gente tem que planejar o cenário futuro com essas informações. Né? Muitas empresas andaram ficando nervosas nos últimos tempos com o presidente Bolsonaro por ter colocado uma perspectiva aí de ruptura com a democracia, o que para as empresas não é uma boa coisa. Então, daí ele fez um discurso e reviu posições lá do 7 de setembro. Né? Bom, mas vamos lá. Então, nós vamos ter que ter um sistema interno, né, na nossa empresa para ficar pegando informações do mercado, dos nossos clientes, né, do desempenho nosso. Por quê? Lá fora a gente vê ameaça e oportunidade, né? E nós precisamos lidar com isso. Então, outros exemplos, né? Pontos fortes e fracos no ambiente interno da organização. O que nós somos bons em fazer e quais os nossos defeitos. Vamos aproveitar o que a gente tem de bom para fazer. Né? Ameaças e oportunidades do ambiente externo. Né? O que vem de fora pode ameaçar,
ou se é oportunidade? Depende, né? Se o dólar sobe, as nossas empresas dedicadas à exportação passam a ter uma vantagem. Por outro lado, as empresas que precisam importar é uma ameaça, né? Então, as decisões que afetam o futuro da geração, como o lançamento de novos produtos ou serviços, mudanças políticas, econômicas, socioculturais, tecnológicas, mudança no setor e na concorrência. Olha quanta coisa a gente precisa trabalhar para trazer dados para nós. Como eu disse, dados, né, são questões que a gente está pegando. Agora, qual a importância de nós administradores? Porque nós somos interpretadores e podemos dar significado das informações obtidas, né? Identificar alternativas, avaliar as alternativas, né? E tudo isso vira informação que possibilita tomarmos decisão para o futuro. Então tomamos uma série de decisões, né? E essas decisões precisam ser executadas. Agora, para a gente executar, a gente transforma tudo em um plano, né? As decisões são transformadas em um plano. Ora, o resultado do planejamento é um plano elaborado, né? Ele tem objetivos, né? O que nós vamos fazer, com o que nós vamos fazer, e precisamos controlar para ver se ele vai atingir o objetivo que nós traçamos. Então, ele tem objetivos, meios para realizar e instrumentos de controle. É bom a gente trabalhar certos termos, né? Objetivos ou metas, são os resultados desejados. Agora, a gente vai definir metas numa cadeia de meios e fins, né? Ora, planejamos daqui 5 anos sermos o maior frigorífico da América Latina. Poxa, nesses 5 anos eu preciso especificar, né, várias etapas para chegar nesse objetivo final em 5 anos. Se eu não planejar os 4 anos antes do quinto, né, nós não vamos chegar a nada. Então, para realizar um objetivo, precisa se realizar outros objetivos, né? Então, nós estamos lá, o maior frigorífico daqui 5 anos. Opa! Para ser o maior frigorífico, nós temos que ter uma indústria frigorífica, né, bem desenvolvida para poder processar as carnes que a gente comprar. Precisamos também planejar de onde comprar a carne, né, contarmos com fornecedores, né? Precisamos ter dinheiro para pagar esses fornecedores, pagar todo o processo para atingir isso. E precisamos vender, né? E precisamos ter recursos humanos para isso. Vocês estão vendo que nós vamos fazer com que a organização inteira vai definindo do plano maior, cada área vai definindo a sua parte para chegar nesse plano, né? Então, nós estamos decidindo meios de realização, definição dos cursos de ação, das atividades operacionais e dos recursos necessários, né, para atingir os objetivos. E também vamos trabalhar como controlar. Poxa, para eu saber se eu estou atingindo, eu preciso ter informações, né, para ver, controlar, né, principalmente as informações e os dados fundamentais.
Pô, vai ter rebanho para ser abatido no nosso frigorífico? Né? E essa informação tem que ser sempre atenta. Eu vou ter o dinheiro para isso, né? Como é que está o caixa, o planejamento do caixa, estamos conseguindo, estamos vendendo essa carne processada. Percebe que é um emaranhado de objetivos e metas e cada área vai tendo a sua. Então, nós podemos falar o seguinte: objetivo é aquilo que queremos ter, né? Nossa ação, tudo o que nós estamos mobilizando para atingir esse objetivo final. Para isso, nós precisamos de fins, propósitos, intenções ou estados futuros que as pessoas e as organizações pretendem alcançar. E aí vem metas, né? Você vai... metas são questões quantificáveis, né? Você cria indicadores para saber de desempenho, para saber se está atingindo. Se eu quero ser o maior, né, no primeiro ano eu preciso estar em terceiro lugar. Né? E para estar em terceiro lugar eu tenho que ter um faturamento de X, que seria maior que o faturamento de quem estava em terceiro lugar. No segundo ano eu quero chegar próximo de quem está em segundo. No terceiro ano eu quero passar quem está no segundo. Preciso ter um faturamento Y que é maior do que quem está no segundo lugar. E no quarto ano eu preciso passar o primeiro. Então, essas são as metas definidas para atingir o nosso objetivo. E cada área vai ser responsável para criar metas para que essas metas sejam atingidas. Bom, os planos, né, que são resultados de um planejamento. Ele pode ser um plano temporário ou um plano permanente. O que é um plano temporário? Quando você atingiu o objetivo, acabou. Nós estamos com o objetivo de lançar uma nave espacial para que algumas pessoas dêem 3 voltas em torno da Terra. As pessoas deram essas 3 voltas, retornaram, estão vivas, plano foi atingido. Encerrou-se. Né? Objetivo atingido, parou. O plano de construirmos uma nova fábrica. Elaboramos o plano, vamos executar esse plano e quando ele termina, se encerra. Agora, existem planos permanentes, né? São decisões programadas. O que pode ser programado? Aquilo que acontece rotineiramente na sua empresa. O que não é rotina não pode ser programado. O que é rotina é programado. Tanto que você vai hoje num caixa eletrônico, ele já está programado para você sacar dinheiro, só sacar quanto pode, né? Fazer uma série de operações e ele está programado para resolver isso. Tudo que é pré-definido, né? E as empresas podem ter diretrizes. O que é uma diretriz? É uma política que a empresa adota. Poxa, hoje as empresas estão adotando políticas de aceitação dos seus recursos humanos da comunidade LGBT, tem uma sigla maior hoje. Tá? Ora, nossa empresa, ninguém pode ter nenhuma discriminação pela orientação que o colega tem. Tá?
Então, percebe? É uma orientação genérica que define, em linhas gerais, o curso de ação a ser seguido diante de determinado tipo de questão ou problema. Né? É muito comum empresas adotarem, né, políticas de comprar de fornecedores certificados. Muitas empresas da Europa não compram carne se houver indício de que o boi pastou na Amazônia. São diretrizes. Procedimentos, né? Aí já virou rotinas ou normas de trabalhos. Né? Você pega o manual, em algumas empresas tem um manual que diz tudo que você deve fazer na sua função. Suas rotinas, sua norma de trabalho, né? Condutas sempre padronizadas. Para um determinado, quando a empresa recebe um determinado pedido, o procedimento é, você vai para a aprovação do departamento de crédito. Ao a ser aprovado, o pessoal efetiva o pedido, né, e vai tomar as providências para atender o cliente. Bom, e aí, gente, como é que a gente vai fazer para lidar com com certezas? Né? Nós vamos estudar o futuro e temos certezas. Né? O que é uma certeza? No final do ano vai ter o show de final do ano do Roberto Carlos. Opa, já não é mais tão certeza, mas olha, eu passei muitos anos dando aula e dando isso como exemplo. Agora parece que o Roberto Carlos não mais faz o show do final do ano, estragou o meu exemplo. Mas uma certeza é que o sol nasce e se põe, nasce às 6 da manhã, se põe às 6, conforme o verão ele nasce um pouquinho mais cedo, se põe um pouquinho mais tarde, no inverno, enfim. Né? Você tem dados de hoje, essa realidade presente, né? Você vai ver se continuará no futuro, né? Se não ocorrer algo que possa alterar. Bom, métodos, séries temporais, né? Passado, a gente projeta o futuro, né? Desde que esses dados, né, mostram uma regressão matemática. Bom, os dados históricos podem projetar então o futuro. Quando você não tem ou depende de alguma variável, né? Se crescer a renda da população, vai crescer as vendas, né? E se acontecer o que está acontecendo no Brasil, de tirar dinheiro do povo, vai parar de crescer as vendas e o nosso PIB não sobe. Relação causal. O pessoal do Sebrae gosta de dizer que a cada 5 visitas tem que ter um pedido numa loja, né, de loja de confecção. Né? Então, é um acontecimento como sendo causa de outro. Né? Pô, se não tiver, se o gerente pega, registrou lá pela maquininha que vai contando as pessoas que entram na loja. Se não tiver a relação de 5 para 1, né, vamos dizer 10 para 1 pedido, ele fala, opa, gente, vocês estão pisando na bola, e chama os vendedores. Né? Percebe? São maneiras de administrar, né, e é uma relação que costuma acontecer, ter uma lógica, né, conforme a empresa. E isso pode ser criado como uma maneira de ser controlado. Né? Você vai pegando dados históricos, vai criando essa relação causal e tenta utilizar isso para
gerenciar a sua equipe de vendas. Outra coisa, né, para lidar com certeza é fazer pesquisa de opinião, saber a tendência do presente, fazer projeções do futuro. Né? Pesquisa de opinião, vocês estão cansados de ver, principalmente as políticas, né, ou sobre determinados assuntos que possam interessar a todos. Mas às vezes você não tem certeza, né? Você precisa de mais dados para lidar com questões incertas. Um deles é o método Delphos. É uma pesquisa de opinião sobre assunto específico, né? Faz rodadas com especialistas, o resultado de cada rodada é mostrado a todos e faz, né? O que eu faço? Eu quero saber uma tendência com tecnologia, né? Tecnologia da informação. Chamo pessoas ligadas a essa área e começo a conversar com eles, né? Faço perguntas, né? Individualmente, né? Cinco pessoas lá, especialistas. Pergunto para 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois eu pego as respostas, né? Sintetizo e levo para os 5. Olha, parece que isso. E com isso você vai pensando possibilidades do que vai ocorrer no futuro. É claro que ninguém contava com uma Covid, por exemplo. Outro método interessante é o desenvolvimento de cenários. Né? Um cenário é uma visão de um futuro provável. Você tem vários cenários, um espectro, né? Você vai dizer, se tudo der errado vai ficar assim, se tudo der certo vai ficar assim, e aí você tem os cenários intermediários. Né? Então, a construção de cenários são as múltiplas possibilidades que poderão ocorrer no futuro. Né? A inflação vai continuar crescendo, a nossa economia não vai crescer, né? E você faz um cenário bem terrível. E aqui, olha, vão matar essa inflação, vão ter um PIBão. PIBão é um PIB grande, hein? E tal, né? E qual a probabilidade disso e qual a probabilidade disso? Eu vejo uma mudança deste cenário de inflação alta. Quando terminar esse governo, existe a possibilidade de uma mudança. Até lá eu não vejo uma mudança disso. Se houvesse uma mudança da política econômica, né, o ministro sair, né, e entrar outro com uma outra visão, a gente pode pensar em cenários mais intermediários ou até num otimista. Então, percebe? Esse cenário, a probabilidade é de continuar até o final do ano que vem. Né? Aí nós vamos construir mudanças. Né? E pode continuar ou não, né? Se continuar a mesa política, neoliberal, essas coisas e tal. Né? Tal. E a gasolina, como é que vai ser? Bom, a gasolina, se continuar com essa paridade com o dólar, né, nós não vamos ir muito para frente. Mas por quê? Qual que é o problema lá na Petrobras? O problema é que Petrobras hoje está comprando pelo dólar, e ela parou de processar. Né? Ela está reduzindo, está fechando unidades, vendendo todo o petróleo tirado do pré-sal para fora e não processa aqui. Ora, se tirasse o petróleo extraído no Brasil, com gente ganhando em real, tivesse uma única refinaria que processasse esse petróleo com gente ganhando em real, teria sentido de você cobrar em dólar. Né? Qual a perspectiva disso mudar no futuro? Depende de políticas. Né? E aí pode-se fazer um estudo de cenários. Além de que
tudo indica que nós não teremos mais carros a gasolina. Eu não sei como serão os caminhões, se serão com óleo diesel, né? Mas essa probabilidade está existindo, né, de ser energia elétrica. Opa, então como é que nós vamos ver esse cenário? Espera aí, vamos ver de novo. Olha quanta coisa para você construir e imaginar, quanto dados, né, para você tentar pensar um futuro e se preparar antes. Então, quando eu falei para vocês que se decide algo maior e cada área vai se adaptando, eu estava falando isso. No nível maior da organização são definidos a missão, o futuro, as formas de atuar com o ambiente, né? Com quais os produtos, serviços, mercados que nós vamos trabalhar, né? Tudo que foi feito no plano estratégico, ele tem que ser desdobrado por área funcional. Né? Quais são as áreas funcionais? Nós estamos falando de uma empresa normal que deve ter uma área de marketing, uma área de finanças, de recursos humanos, uma área operacional ou de produção, né? E cada uma dessas áreas tem que estabelecer suas metas e formar um plano para conseguir acompanhar o plano maior, que é o plano estratégico de uma organização. E isso tudo tem que ser desdobrado por cada parte das áreas funcionais. Marketing, tem que dividir lá com o pessoal que pensa o produto, o preço, né, depende de como a área está sendo dividida para ser gerenciada. Né? A equipe de vendas tem que atingir metas, né? O pessoal de finanças, o dinheiro tem que estar pronto para suprir tudo o que foi planejado no plano estratégico, na hora certa, com o menor custo do dinheiro, porque dinheiro, quando não é seu, ele tem um custo chamado juros. E que mais? Pessoal de recursos humanos vai ter que ter gente para trabalhar e atingir os preços, né? Então o pessoal que vai recrutar, vai selecionar, vai manter, vai motivar, né? Todo mundo faz um plano operacional para que sua área funcional venha a estar de acordo com o plano estratégico. Então, são esses os níveis de planejamento normais em uma organização. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima semana.